Vamos ler Salmos 51. Glória a Deus. Salmo 51, vamos ler o primeiro, segundo e terceiro versículo, depois o versículo 10, o 11 e o 12. Amém? Amém, Jesus. E diz assim então: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Versículo 10, 11 e 12 agora. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Até aqui, meus irmãos. Amém. Amém? Amém. Palavra abençoada, né? Nós estamos diante dessa palavra, meus irmãos. Nessa palavra nós vamos ver que ela é a oração. Pode tomar teu assento, glorificando a Deus. Nós estamos diante da palavra, meus irmãos, que nós vamos ver e entender que ela é uma oração feita por um homem, por Davi. Pois nós vamos ver, meus irmãos, que esse homem chega num momento da sua vida que ele erra diante de Deus, é um homem conhecedor da palavra de Deus, conhecia a lei, conhecia os mistérios de Deus, né? Conhecia os ensinamentos da palavra do Senhor, conhecia a lei, era um homem formado, né? Era o rei Davi. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, com essa palavra, com essa leitura que nós fizemos, eu quero trazer, meus irmãos, uma palavra de Deus, que Deus falou comigo nessa semana. Eu tinha outra palavra preparada, né? Eu havia estudado uma outra palavra, mas quando eu cheguei nesse ponto, eu comecei a meditar, e Deus falou fortemente comigo, meus irmãos, e eu quero repartir, quero trazer para a igreja. Eu creio que esta noite Deus falará contigo também. Aleluia, pois eu queria falar com essa palavra que nós lemos aqui, meus irmãos, sobre portas, né? Caminhos. Aleluia, muitas vezes nós tivemos caminhos, escolhemos caminhos que mais adiante, meus irmãos, eles podem nos trazer decepções, né? Caminhos que nós escolhemos muitas vezes, ele pode trazer, meus irmãos, consequências terríveis na nossa vida material, na nossa vida sentimental e na nossa vida espiritual também. Aleluia, nós vamos ver, meus irmãos, aleluia, que caminhos, muitas vezes eles parecem ser bonitos, perfeitos, mas no final deles são caminhos de morte. A palavra diz que é caminhos que o homem parece ser perfeitos, mas no final deles são caminhos de morte, né? Aleluia, então nós temos que saber escolher o caminho por onde nós andamos. Amém, meus irmãos? Amém. Aleluia. Aleluia. Porque nós vamos ver, meus irmãos, Glória que a Bíblia fala em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19: eis que eu coloco de ti, aleluia, diante de ti o caminho da vida e da morte. Veja que está falando sobre caminhos, né? Em Deuteronômio também, capítulo 11, versículo 26 ao 28, vai dizer: eis que coloco diante de ti a bênção e a maldição. Jeremias 21, 8 também diz: eis que eu coloco na tua frente o caminho da bênção e da maldição. Amém, meus irmãos? Então, embasando essa palavra que eu queria trazer nessa noite, meus irmãos, nós vamos entender que há caminhos, né? Que há portas, aleluia, que muitas vezes nós não podemos trilhar, não podemos seguir por caminhos, aleluia, que nós vamos mais adiante nos decepcionar. É a mesma coisa, portas, meus irmãos, há portas muitas vezes que nós devemos de fechar a porta, não deixar a porta aberta, não abrir a porta para que algum mal entre até a nossa vida. Aleluia, depois que nós vamos ver, meus irmãos, quando Jesus Cristo faz aquela parábola, aquela comparação, né? Aleluia, que o homem tem ali a presença de Deus. A Bíblia diz, meus irmãos, que o Espírito Santo limpa a casa, o templo é a casa, é a morada de Deus, é o templo do Espírito Santo. E o homem agora limpo pela presença de Deus, mas ele começa a deixar, né, de buscar a Deus, deixar de orar, buscar a presença de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele vai indo embora, né? Quando o Espírito vai embora, meus irmãos, a casa fica vazia. Aleluia, a Bíblia diz, meus irmãos, que o Espírito que habitava nessa casa outrora, a Bíblia diz que ele anda por lugares áridos, né? E a Bíblia diz que o Espírito, esse Espírito maligno, que é o diabo, que é o Satanás, a Bíblia diz que ele volta, né? Ele não acha lugar fixo para morar e ele diz: olha, eu voltarei para a minha casa. E a Bíblia diz que ele volta agora para esta casa e
e se ele acha essa casa vazia, a Bíblia diz que ele entra, né? Aleluia. Veja, meus irmãos, o perigo que tem de nós deixar a nossa porta aberta, né? Deixar, como se diz, greta, né? Brecha. Aleluia. O mal muitas vezes procura, aleluia, de todas as formas, um lugarzinho, uma cunha para entrar. Uma vez que ele entra, meus irmãos, o mal, o espírito maligno entra, ele faz morada, ele traz 7, muitas vezes piores do que ele. Aleluia, ele faz a bagunça, ele faz a guaça na vida do homem. Aleluia, por isso que nós temos que vigiar, ser sóbrio e vigiar, né? Aleluia, se nós vamos ver, meus irmãos, nessa leitura que nós lemos aqui, ela é a oração de um homem, aleluia, que certa vez ele deixou de orar, ele, aleluia, entrou por um caminho errado, meus irmãos, que esse Davi, né? Esse rei Davi, a Bíblia diz, meus irmãos, lá em 2 Samuel, capítulo 11, em diante, nós vamos ver, meus irmãos, que esse rei estava no seu palácio, né, na varanda do seu palácio, e a Bíblia diz que esse homem olha para baixo, para os quintais, e a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que ele vê uma mulher, né? Essa mulher Betseba, aleluia, mulher de um homem chamado Urias, que era fazer parte da sua guarda real. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que esse homem agora é o homem de Deus, homem chamado por Deus, escolhido por Deus, por não vigiar, por não se preparar, né, não estar firme com Deus. Aleluia, naquele momento a Bíblia diz, meus irmãos, que ele abre a porta, né, e quando ele abre a porta do seu coração, o diabo coloca ali uma seta, coloca ali, aleluia, um desejo, né, um pecado no seu coração, de ele começa agora a cobiçar aquela mulher, e essa mulher era casada. Veja, meus irmãos, que esse homem agora, o rei Davi, ele tenta, ele faz de tudo para ficar com essa mulher, aleluia, mesmo ela sendo casada. Nós vamos ver, meus irmãos, que esse mal, aleluia, chegou na vida desse homem, ele escolheu um caminho que foi errado, e a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que esse homem consegue ali seu objetivo. A Bíblia diz, meus irmãos, que ele pega aquela mulher, fica com ela, Betseba, aleluia, e a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que ele, além de ele pecar contra Deus, pecar contra a mulher, né, mexendo no casamento alheio, a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que ele, além de ele fazer esse pecado, ele ainda mata, aleluia, a vida daquele homem, que era o marido daquela mulher, para ficar com ela, para poder ficar com ela. Veja, meus irmãos, que pecado terrível esse homem comete, sendo homem de Deus, escolhido por Deus, aleluia. Então, meus irmãos, aleluia, não importa, né, o grau da pessoa, de conhecimento que a pessoa tem, ou o chamado de Deus, né, na vida de alguém. O diabo, ele não olha para isso. O diabo, ele tenta de tudo que é maneira, mesmo que seja, aleluia, membro ou pastor ou qualquer tipo de pessoa. O diabo não tem medo de carteirinha, não tem medo de nome, aleluia, mas ele vem para matar, e onde ele achar a porta aberta, aleluia, ali ele entra e faz a bagunça. E nós vamos ver, meus irmãos, que o diabo entrou na vida deste homem agora, aleluia, através dessa porta que ele abriu, né? E o diabo fez bagunça na vida desse homem, e as consequências foram grandes, foram terríveis. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que aquela mulher veio engravidar, aleluia, e o filho veio a morrer, né? Aleluia, por causa que ele matou aquele homem, marido daquela mulher, para ficar com ela. A Bíblia diz, meus irmãos, que Deus terminou uma sentença: olha, assim como tu matou a espada também não sairá da tua, né, da tua casa. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que os seus 4 filhos, né, os 4 filhos de Davi, eles vêm morrer também. Aleluia, Deus castigando. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, mais adiante, que ele se arrepende. O profeta Natan chega diante dele, mostra o seu pecado, onde ele errou, e ele diz: olha, eu pequei, eu errei, aleluia. E ele se arrepende naquele momento e diz: olha, Deus te perdoa, nessa hora Deus te perdoa, aleluia, porque Deus é misericordioso. Mas vejam, meus irmãos, que a Bíblia também fala sobre, aleluia, tudo aquilo que nós semeamos, nós vamos colher. É a lei da semeadura. Ele semeou o mal, aleluia, Deus perdoou o seu pecado, né? Ele não perdeu a salvação, mas ele vai pagar ali os seus erros, né? Vai ter que pagar a consequência do seu pecado, aleluia. Então nós temos que cuidar, meus irmãos, ter cuidado, aleluia, de certos caminhos, não escolher certos caminhos, aleluia. Veja que esse homem, ele pecou, aleluia, se arrependeu, mas ele teve que colher ali as consequências. Amém, meus irmãos? Amém. Estão entendendo até aqui a palavra? Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Falando de caminhos, de portas, aleluia, nós vamos ver, meus irmãos, de outro homem também que escolheu uma porta errada, escolheu o caminho errado, que foi Judas Iscariotes. Todos os irmãos conhecem, leitores da Bíblia conhecem. Judas é aquele que andava com Jesus, era um dos 12 discípulos. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que esse Judas é aquele que fazia a coleta, andava com dinheiro, aleluia, que era arrecadado ali para os discípulos, onde eles
chegava em algum lugar, precisava ali de fazer uma refeição. A Bíblia diz, meus irmãos, que esse homem é o que cuidava dessa parte, né? Esse homem é o que tinha ali o recurso, o dinheiro, aleluia, para caso de precisão. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que esse foi o caminho, né? Que esse homem trilhou agora. Quando ele mais adiante nós vamos ver, nós sabemos, conhecemos a palavra, esse homem agora, ele deixa entrar o mal no seu coração, ele abre a porta do seu coração e ali o diabo também entra, aleluia, e ele entra por um caminho errado também. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que ele vem a negar a Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer que por causa de dinheiro, meus irmãos, e nós vamos entender que o homem ali, aleluia, ele estava apegado ao dinheiro, ele amava mais o dinheiro do que a Deus. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que certa oportunidade ofereceram 30 moedas de prata para ele, para que ele negasse a Cristo, mostrasse quem era o Cristo, quem era Jesus. E a Bíblia diz que ele aceita, meus irmãos, aquele dinheiro, aleluia, o dinheiro da traição. Esse foi o preço da traição, 30 moedas de prata, e esse homem entrega ali o nosso Salvador, aleluia, para passar para aquele sofrimento, né, que Jesus Cristo passou. Veja, meus irmãos, que não é diferente nos nossos dias. O que tem de pessoas traindo a Jesus Cristo, deixando a Cristo por causa de questões financeiras, né? Muitas pessoas às vezes estão apegadas ao mundo, a coisas do mundo. Quando está falando de dinheiro, aqui estamos falando, meus irmãos, de coisas mundanas, coisas do mundo. O que tem de pessoas, meus irmãos, deixando a presença de Deus, deixando a presença de Cristo de lado, deixando de vir na igreja por prazeres mudando, né? Por momentos, aleluia, que aleluia, parece ser bom, mas no final você vai ver que são caminhos de morte também. Aleluia, prazeres que muitas vezes parecem ser bom, mas eles findam aqui, eles acabam, aleluia, e deixam o verdadeiro prazer, a verdadeira alegria de lado, que é a presença de Deus. Aleluia, mas não deixe nesta noite, meu irmão, não deixe nada tirar a presença de Cristo da tua vida. Não troque, aleluia, a presença de Deus por nada. Não troque estar na casa de Deus por nada. Aleluia, e o nome do Senhor vai ser grande, glorificado na tua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ver, meus irmãos, aleluia, que esse caminho levou esse homem à morte, né? Também haveria perdão para ele, né? Mesmo ele sendo aquele que negou a Jesus Cristo, aquele que entregou ao Senhor, para aqueles homens virem e pegarem Jesus. A Bíblia diz que ele poderia ter perdão também, mas a Bíblia diz que ele se antecipa, o diabo já havia tomado a sua vida e ele se enforca. Antes de pedir perdão para Cristo, era mais fácil ele ter voltado para Jesus, ter dado de conta de onde ele caiu, que a Bíblia diz, né, olha para onde caístes, né, e volta e reconcilia-te com teu Deus. Se esse homem tivesse buscado a presença de Deus, tivesse se voltado realmente, aleluia, ele receberia a salvação, o perdão dos seus pecados. Aleluia. Então, meus irmãos, veja que ele escolheu o caminho errado. Esse caminho errado trouxe uma consequência de morte também. Aleluia. Veja, meus irmãos, quero falar também nesta noite em Mateus capítulo 17, versículo 14. Nós vamos entender, meus irmãos, outro caminho, né? Outra porta que, aleluia, pode nos afastar da presença de Deus. Nós vamos ver, meus irmãos, em Mateus 17, alguém quer abrir a Bíblia aí? Mateus capítulo 17. Versículo 14 em diante. A palavra bem conhecida da igreja, os irmãos conhecem também. Vamos ver que é uma outra porta aberta, meus irmãos, que ela é muito perigosa, né? Nos diz assim, capítulo 17, versículo 14 de Mateus: e quando chegaram a multidão, aproximou-se dele um homem, pondo-se de joelhos diante dele, ou seja, diante de Jesus, e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que ele é lunático, que sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes cai na água. Eu trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondeu e disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? E até quando vos sofrereis? Trazei-o aqui. E olha só, meus irmãos, e repreendeu Jesus o demônio que saiu dele. E Deus daquela hora o menino sarou. Então os discípulos, se aproximando de Jesus em particular, disseram: Senhor, não podemos expulsá-lo. Por que não podemos expulsá-lo? E versículo 20 diz assim: Jesus disse: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiveres fé como um grão de mostarda, direis este monte: passa-te daqui para acolá, ele há de passar. Aleluia. Veja, meus irmãos,
estamos falando de caminhos, de porta, né? Nós vamos entender, meus irmãos, que este homem agora, aleluia, ele tinha um filho, e este filho, meus irmãos, ele era, o diabo ali vinha na vida daquele menino, daquele jovem, muitas vezes tentando matar, ceifar a vida daquele jovem, lançando esse jovem no fogo, lançando na água, né, tentando tirar a vida daquele menino, daquele jovem. E a Bíblia diz, meus irmãos, que seu pai, vendo o sofrimento daquele menino, ele leva agora seus discípulos, né, os discípulos, aqueles que estavam com Jesus, que aprenderam a palavra de Deus, que tinham autoridade. Jesus Cristo só tinha dado autoridade para eles, né? Ele sabia que Jesus Cristo tinha otorgado a autoridade no seu nome. Olha, no nome de Jesus nós vamos expulsar todo o mal. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que quando aquele homem leva agora seu filho para os seus discípulos não podem expulsar. Eles ficam sem autoridade, eles perdem a autoridade de Deus e não podem expulsar. Eu que comecei a ler essa passagem, meus irmãos, comecei a pensar, né? Aleluia, que coisa, né, intrigante isso. Aleluia, muitas vezes, meus irmãos, é assim que acontece. O diabo se apresenta de formas, meus irmãos, e o diabo muitas vezes ele quer se mostrar grande na frente do crente, fazendo o crente se sentir intimidado, se sentir incapaz, se sentir pequeno, né? Muitas vezes quando a gente olha para nós mesmos, nós vamos entender que nós temos pequeno, mas se nós colocar a nossa vida em Jesus, nós vamos entender que Jesus Cristo é o Senhor dos Senhores, que Ele é o grande, Ele é o dono do poder, aleluia, Ele pode fazer um milagre, e Ele tem o poder e a autoridade para expulsar todo o mal. E a Bíblia diz, meus irmãos, que aqueles discípulos, eles não puderam expulsar, né? E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, nós começamos a entender o que faltou para os seus discípulos, né? E Jesus Cristo vai dizer mais adiante, ô geração incrédula, nós vamos ver, meus irmãos, que esse é outro caminho, essa outra porta, que se nós abrirmos essa porta, que é a porta da incredulidade, aleluia, a incredulidade pode entrar na nossa vida, mesmo nós sendo discípulos, mesmo nós sendo conhecedores, mesmo nós estando na casa de Deus, se nós abrirmos essa porta, a incredulidade pode entrar no nosso coração. E aí quando a Bíblia diz, meus irmãos, que a incredulidade entrou no coração daqueles discípulos, a primeira coisa que a incredulidade ela faz, meus irmãos, ela começa a abafar a fé. Aleluia. E quando o homem perde a fé, ele perde a esperança, ele perde a autoridade, ele não consegue mais, aleluia, expulsar o mal, não consegue mais orar por enfermos, aleluia, porque falta a fé. Ele não tem coragem, ele se vê pequeno agora diante dos obstáculos, diante das dificuldades. Aleluia, você tiver fé nesta noite, meu irmão, aleluia, se você mandar para fora, né, mandar para longe a incredulidade e a fé estiver dentro de ti, meus irmãos, vai cair o mal demoniado na tua frente, aleluia, mas você vai ter autoridade de Jesus Cristo, você vai expulsar o demônio em nome de Jesus, você vai curar enfermidades, aleluia, você pode botar a mão sobre a cabeça das pessoas, elas vão ser curadas para a glória do Senhor. Isso, meus irmãos, se nós fechar essa porta, a porta da incredulidade, aleluia, se a incredulidade entrar, meus irmãos, nós temos pego, aleluia, mas nesta noite vamos fechar essa porta, aleluia, vamos fechar a porta da incredulidade, aleluia, vamos pedir a fé em Jesus Cristo, porque a fé, ela remove montanhas, a fé é coisa tremenda, a fé é um dom que Deus dá para a sua igreja, a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vimos, né? Mas nós cremos, esperamos. A fé, meus irmãos, é algo que move a mão de Deus. A fé, ela tem que estar na minha vida e na tua vida, nesses dias terríveis, esses dias pesados, né? Esse mundo turbulento que nós estamos vivendo. Se o homem não tiver fé, meus irmãos, ele vai ser embaraçado. Se o homem não tiver fé, com a sua fé firmada em Cristo, aleluia, nós vamos perder a graça de viver, nós vamos perder a esperança, nós vamos perder a fé, nós vamos perder o amor, nós vamos por água abaixo, né? Mas nesta noite, meu irmão, mantenha firme a fé, aleluia, a certeza daquilo que Deus tem prometido para a tua vida, das promessas, né? Das coisas grandiosas que Deus tem preparado para o seu povo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Veja, meus irmãos, que são portas, né, que nós temos que cuidar para não serem abertas, são caminhos que nós temos que cuidar para não trilhar, aleluia, e aleluia. Nós vamos entender, meus irmãos, que a vontade de Deus, né, a vontade do Senhor para as nossas vidas é andar no caminho que Ele preparou para nós. É o caminho, meus irmãos, é a porta que Ele nos preparou, que Ele abriu a porta para nós. A Bíblia fala, meus irmãos, de várias portas, muitas portas, né? E Apocalipse fala, eles que colocam uma porta aberta diante de ti, aleluia, ninguém pode fechar essa porta, aleluia, essa porta, meus irmãos, é a que Deus tem preparado para a sua igreja, aleluia, é a porta do céu,
aleluia, é quando você liga na terra, aleluia, liga no céu também, aleluia, essa porta, meu irmão, quando você declara, determina em nome de Jesus, o milagre acontece, aleluia, porque Deus declarou isso, aleluia, Ele coloca uma porta aberta dentro de ti, ou seja, meu irmão, Ele colocou você na frente da porta e essa porta está aberta, e essa porta, meus irmãos, é a oração, é através da oração, meus irmãos, que nós vamos chegar a Deus, é através da oração que nós vamos conquistar, chegar à nossa vitória, em nome de Jesus, glória a Deus. Veja, meus irmãos, que a Bíblia vai nos dizer também, meus irmãos, de bênçãos, né, aleluia, Deus de glória, essa incredulidade, meus irmãos, essa porta não pode estar fechada, não pode estar aberta na nossa vida, a incredulidade, meus irmãos, vamos fechar essa porta, para que o nome do Senhor venha ser glorificado nas nossas vidas, amém? Amém. Aleluia. E agora em João, abre a tua Bíblia aí, em João, capítulo 10, João capítulo 10, vamos ler a Bíblia e sempre fazer leitura, que às vezes a gente pode errar o texto, errar o versículo, né? Então a gente lendo e conferindo fica melhor. João capítulo 10, versículo 9. Diante de tantas portas que nós podemos entrar, podemos caminhar, que nós podemos passar, meus irmãos, há caminhos que nós vamos nos decepcionar. Mas agora nós vamos ver, Jesus Cristo vai apresentar para nós, para mim, para você, um caminho, meus irmãos, que vai ser de bênção, um caminho de vitória. Aleluia, nos diz assim, capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta. Veja que coisa maravilhosa, meu irmão. Jesus dizendo, eu sou a porta. E se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Aleluia. Veja, meus irmãos, que diante de tantas portas, tantos caminhos, né, que pode decepcionar, que pode trazer frustrações para cada um, para o homem, para a mulher, Jesus Cristo não desampara o seu povo. Jesus Cristo sempre tem uma bênção preparada, reservada para a sua igreja, para aqueles que esperam nele, para aqueles que creem nele. Aleluia. E Jesus Cristo diz aqui, olha, eu sou a porta. Aleluia. Eu quero convidar você, meu irmão, você que é crente, você que é salvo, você que conhece a palavra de Deus. Aleluia. Estejamos sempre nessa porta, diante dessa porta. Aleluia. Essa porta é Jesus Cristo, quando ele diz, eu sou a porta. Aleluia. E todo aquele que entrar por mim, salvar-se-á. Aleluia. Veja, meus irmãos, a salvação está em Jesus, né? A salvação é através de Jesus Cristo. A cura que nós precisamos está em Jesus, né? A solução dos nossos problemas está em Jesus, porque Ele é a porta. Aleluia. Aquele que entrar por Ele, entrará e sairá. Aleluia. E achará pastagem, meu irmão. O que Ele está falando aqui? É achará pastagem, achará a bênção, né? Entrará por Jesus Cristo, você vai ser alimentado, aleluia, porque através de Jesus, através da sua palavra, aleluia, nós temos alimentado, e o alimento que nós temos, meu irmão, que nós recebemos quando nós entramos por essa porta, é o alimento da palavra de Deus, é o próprio Cristo, é o próprio Jesus Cristo, né? Aleluia, através da sua palavra, que Ele alimenta, que Ele fortalece e dá vida para o homem, para a mulher. Aleluia, quando o homem não entra nessa porta, quando o homem não é, aleluia, não encontra a salvação, quando o homem não é alimentado, aleluia, ele fica raquítico, ele fica fraco, né? E quando ele fica fraco, meu irmão, o mal chega na vida dele, né? A doença, qualquer doença, pega o corpo dele, pega a alma dele, porque ele está com a sua vida fraca, ele não se alimenta com a palavra de Deus. Mas nesta noite, meu irmão, nós temos uma porta aberta, aleluia, Jesus Cristo abriu essa porta, aleluia, e essa porta é Jesus Cristo. Vamos ficar nela, entrar nela, vamos ficar nessa porta, firme nessa porta, aleluia, nós vamos ser alimentados, aleluia. A Bíblia diz que achará pastagem. A pastagem é a palavra de Deus, meus irmãos. A palavra de Deus é a vida. A palavra de Deus é aquela que nos alimenta, aquela que nos fortalece. A palavra de Deus, ela nos ensina o caminho que nos levará ao céu. A palavra de Deus é a vida. Aleluia. Muitas vezes nós estamos na casa de Deus, estamos fracos, né? Estamos tristes. Há momentos muitas vezes que é difícil mesmo, né? Mas quando nós estamos na casa de Deus, nós ouvimos uma palavra, ouvimos a palavra de Deus, nosso coração se alegra, nosso coração torna a vivificar-se de novo na presença de Deus, porque a palavra de Deus ela é viva. Aleluia, a palavra de Deus, meus irmãos, ela é pão, né? A palavra de Deus ela é água, aleluia, que mata a sede, é pão que alimenta a fome, aleluia, a palavra de Deus. Fique
com a palavra de Deus, meus irmãos. Fique nessa porta, fique nessa porta e você vai ser abençoado em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Seria essas as palavras que eu queria trazer para a igreja, meus irmãos, pois é a palavra que quando eu comecei a ler, eu entendi, meus irmãos, que muitas vezes a porta que nós não podemos entrar, não podemos abrir, né? A caminho que nós não podemos seguir, né? Nós temos que refrear, nós temos que parar e pensar, ver qual é que é o fim, o que pode levar esse caminho ou essa porta. Eu comecei a entender, meus irmãos, eu cheguei nessa porta, quando ele falou, eu sou a porta, aleluia. Eu queria trazer nessa noite essa palavra para você, aleluia, sabendo que Jesus Cristo é a porta, aleluia, amém? Amém. Glória a Deus, obrigado, meus Aleluia. irmãos, né? Pela paciência, obrigado pela oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor e vamos colocar em pé então. Glória a Deus. Amém? Aleluia.